O processo da UNE, referente ao enquadramento, que é a grande quantidade, acho que a maioria dos processos são referentes a isso. Tem 500 e tantos processos aqui. Aí a Damares vai fazer um esclarecimento a respeito. Vocês receberam escaneado 2 processos, né? Os 500 têm o mesmo formato. E o que acontece? Vocês receberam também a cópia do relatório do grupo de trabalho. O grupo de trabalho, o exemplo do que o MEC também tinha sugerido, pede instrução dos processos, porque da maneira como eles estão postos, a conclusão, qualquer que seja, fique prejudicada. No caso lá, a própria comissão de enquadramento da URGS é contrária à concessão daqueles, a aceitar aquela certificação. Então, a gente mantém o entendimento de que os processos sejam encaminhados para a universidade para eles juntarem os documentos como o próprio GT solicita. Aliás, Celina, sou suplente da comissão. Na reunião passada eu estava assumindo a titularidade no lugar do grupo, não sei se do Willis. E eu solicitei que tirasse da pauta e jogasse para a próxima reunião, por não estar lembrando do que a gente já discutiu com relação a esses processos. Então, nós rediscutimos isso na comissão e foi resgatado o que foi discutido na comissão. E aí eu gostaria que o Willis colocasse o que a gente tinha já discutido na reunião anterior, ano passado, com relação aos processos. Seria um esclarecimento para que a gente faça uma questão melhor. Até porque isso, para ser sucinto aqui, quando nós trabalhamos com esse processo, nós levantamos a seguinte pergunta, que foi junto com aquela mobilização com a CIS também, que a gente teve nessa discussão. Se competir a Comissão Nacional funcionar como uma instância de recursos do enquadramento. E me parece que não compete a Comissão Nacional funcionar como uma instância de recursos de enquadramento. A gente tinha situações constituídas no enquadramento e situações constituídas posteriormente no enquadramento. Então, não competindo a Comissão Nacional como instância de recurso, esse é um aspecto, não teria por que haver processo de enquadramento com a gente aqui. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós temos no encaminhamento dos recursos de enquadramento, a instância que tem que ser recorrida é o Conselho Universitário. E que o Conselho Universitário é a instância que é final para tratar de gestão universitária, até que é um ato do reitor como gestor lá, e nós não teríamos poder normativo que suspendesse ou alterasse uma decisão do reitor. E também não caberia a gente aqui, isso ficou muito claro quando a gente discutiu a regulamentação das disciplinas isoladas, atestar ou não certificações, porque isso significa dizer que nós estamos trazendo a demanda da comissão de 140 mil servidores ativos. Se tiver um por cada um, dá para ter ideia de que essa sala não cabia todos os processos que poderiam chegar. Então, me parece que o que ficou acertado naquele momento, do produto final, é que essa deveria ser uma discussão que teria que se encerrar no âmbito da universidade, ou seja, que ela concluísse o seu processo de análise dos recursos no seu conselho, enfim, que tomasse a decisão, porque a gente não poderia aqui dizer nem que aceita, nem que rejeita um certificado, qualquer que fosse ele. E, no caso, certificados expedidos pela universidade. Esse é o entendimento que eu tinha em relação a esse processo. Porque a gente não nos manifestaria aqui em casos específicos, só trabalharíamos nos casos em tese que apontassem regulamentações. Isso, quando trouxe toda aquela contribuição da CIS, etc., foi sedimentando. Então, o entendimento que eu tinha, eu vi da última reunião, da penúltima reunião, ao contrário do relatório como o GT havia proposto, que o encaminhamento seria devolver os processos à origem com orientação de que esgotasse o debate de recursos lá, e que não cabe a gente aqui, porque se julgar esse, tem que julgar qualquer outro. E garantir a autonomia universitária. Um esclarecimento, Nilves, por favor. Eu sou Luísa de Marilac, sou membro suplente pela FASUBA. É a primeira reunião que eu estou participando, mas como eu sou membro da CIS desde a
desde 2005, né? A gente vem acompanhando isso. A gente sabe que desde 2006 esses processos estão aqui. Para a gente vai demorar 6 anos para chegar à conclusão que eles não deveriam estar aqui. São vidas das pessoas que estão colocadas aí. São processos, tem pessoas que até já morreram. E eles chegaram aqui depois de uma decisão do Conselho Superior. Então, se a Comissão Nacional não tem competência para avaliar, ela não deveria tê-los recebido no primeiro momento. Não é correto agora, no meu entendimento, dizer depois de 6 anos que eles ficaram aqui e que agora a gente descobriu que não tem competência para deliberar sobre eles. Eu acho que nós temos que resolver essa situação aqui. Eu queria só fazer uma ressalva do que você colocou. Na realidade, o que acontece? Esses processos, nós, na época eu não fazia parte da comissão, eu só estava assessorando o pessoal do MEC, mas foi decidido perguntar a todas as instituições as pendências que existiam de enquadramento. Eu chamo a deliberação da Comissão Nacional. Nós recebemos, além desses processos da URGS, processos do Brasil inteiro. Vocês sabem disso. Eu não sei se tem algum dos colegas aqui que participou do GT de enquadramento. Eu. Tiveram, o Silvio está. Trabalho assim, foi exaustivo, muitos processos. Então, quer dizer, fomos nós, enquanto comissão, que provocamos essa situação a partir do momento em que eu pergunto para uma instituição que eles apresentem para nós questões que estão pendentes de decisão do enquadramento. Então, eu concordo com a colega que depois de nós fazemos esse pedido, eles mandam para nós, e depois de passarem tanto tempo, a gente simplesmente dizer que a competência não é nossa, fica um pouco complicado. E uma outra situação, todos os outros processos que foram remetidos para a comissão foram analisados, o grupo do GT se manifestou e a comissão se manifestou e deu encaminhamento. O único bloco que ficou pendente, e isso ficou pendente, me lembro muito bem, no final de uma reunião, já umas 5 horas da tarde, em que se concluiu que como o tema ia, talvez, merecer uma discussão mais ampla, era para segurar para uma outra oportunidade de retomar os processos da URGS, se deixou o processo da URGS separado. Os demais todos foram analisados. Então a gente não pode, nesse momento, simplesmente dizer, não, a comissão não é papel da comissão. Primeiro que somos nós que provocamos. E segundo, porque o processo está aqui, como disse a colega, há muito tempo e a gente não pode simplesmente devolver. Damares, deixa eu... Só porque eu acho que tem uma coisa importante. Só uma questão. Porque assim, todos os colegas receberam aí a cópia do relatório desse GT Racionalização, que meu nome consta ali e minha assinatura não está. E aí eu explico por que minha assinatura não está, né? Meu nome é Silvio, eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por coincidência desses processos. Até a última versão desse relatório, o que tinha lá como deliberação do GT era que o pleno da CNS deveria tomar a deliberação, sim, sobre essa questão. E, surpreendentemente, para mim, Silvio, porque eu fazia parte do GT, o relatório que está apresentado aí, ele sugere uma coisa diferente disso, que é se trazer informações para cá e estar alimentando esses processos, né? Então, assim, eu acho que é importante colocar e clarear a coisa aqui, que a demanda veio para cá, e a Damares conhece bem essa história, assim como eu, né? Porque a gente entende, sim, que aqui é a instância recursal de enquadramento de qualquer coisa que diga respeito ao PCCETAI, por isso existe essa Comissão Nacional de Supervisão, com representação de todos nós, e é fundamental para nós que seja reconhecido pela CNS a competência, a capacidade e o direito e o dever das áreas de gestão de pessoas nas universidades de estarem reconhecendo ou não cursos de capacitação. Então é nesse sentido que hoje a gente traz de novo essa questão, e é por isso que eu estou presente aqui hoje, para tentar vislumbrar se a gente vai ter uma deliberação ou não, porque isso, nós estamos gerando uma deliberação. Quer dizer, a deliberação para mim é óbvio que não pode ser assim, olha, nós não temos que deliberar sobre esse assunto. Ainda que seja negativa a deliberação, o que nós precisamos hoje é uma deliberação da CNS sobre o tema. Obrigado. Agora é a Vânia. Eu sou Vânia, sou membro titular da comissão. Acompanhei esse processo desde o início. Desde o
dizer o que eu disse na última reunião. Eu acho que essa comissão não tem que pedir